você que acompanha as redes sociais de A Tribuna RJ. A gente segue com a sabatina aos candidatos dos municípios da região metropolitana, leste fluminense e também da capital. Hoje vamos falar de Niterói. Estamos com a Thalíria Petroni, do PSOL, que vai debater um pouco para a gente sobre as suas propostas e trazer também o que ela espera para os próximos 4 anos de Niterói. A gente lembra que todos os candidatos no qual o partido tem a representação na Câmara dos Deputados em Brasília, eles foram convidados para essa sabatina que tem duração de 30 minutos. Thalíria, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bom, obrigada. Você que é militante do movimento feminista negra, também socialista, professora de História da FRJ, mestre em Serviços Sociais e Desenvolvimento, foi a nona mais bem votada do estado do Rio de Janeiro, deputada federal em 2018, com quase 180 mil votos, agora concorre a esse cargo de Niterói. A gente sempre começa essa sabatina com os candidatos, trazendo um pouco da sua história, da sua jornada, o que faz a Thalíria chegar a esse momento a disputar a Prefeitura de Niterói. Então, olá a todo mundo que está nos assistindo, Marcos. Eu costumo dizer que eu não acordei um dia e falei, olha, hoje eu quero ser prefeita. A gente vem construindo isso há muito tempo. Em 2016 eu fui a vereadora mais votada da cidade. E eu lembro que quando abriram as urnas, perguntavam, quem é essa menina? De alguma maneira a gente não estava no radar dos poderosos na cidade. Depois fui eleita com mais de 100 mil votos, deputada federal. E mais uma vez, como assim? Quase 100 mil votos. Depois reeleita com quase 200 mil votos, a terceira mais votada do estado do Rio de Janeiro, a mais votada do campo democrático, do campo progressista. E agora, nessa disputa em Niterói, entendendo que toda essa tarefa nacional que a gente cumpriu no último período, inclusive trazendo investimentos para Niterói, foram 46 milhões de investimentos para a cidade, agora ela se concretiza numa missão de ser a primeira mulher prefeita da cidade, e eu estou muito empolgada para cumprir essa missão. A gente vai debater aqui agora alguns pontos, inicialmente da cidade de Niterói, e hoje em dia um dos grandes problemas da cidade é a população de rua, né? A gente tem cerca de 28% de crescimento nos últimos 2 anos de população em situação de rua convivendo, principalmente no centro de Niterói. Gostaria de saber qual é a sua proposta em relação a esse problema que se tornou a cidade. Esse é um problema que preocupa muito os niteroenses. Isso é uma questão de humanidade. Rua não é lugar para ninguém viver. E, infelizmente, nos últimos anos, houve um crescimento exponencial de pessoas em situação de rua, em Niterói, em especial no último ano. E também houve um crescimento da pobreza, né? Hoje são 25% dos niteroenses que vivem na pobreza, na extrema pobreza, ou com menos de meio salário mínimo, numa cidade que tem o 14º orçamento do Brasil. Então, o que a gente propõe para ser solução para a questão das pessoas em situação de rua? Nós criamos o projeto Acolher, que tem alguns aspectos que eu vou falar aqui para ti. Primeiro, empregabilidade. A proposta é que a prefeita, futura prefeita, pague metade do salário para empregadores que contratarem pessoas que estão na rua hoje. Isso é bom para o empregador, é bom para a pessoa que está na rua. E digo isso porque esse é um dos carros-chefes do Projeto Acolher. Porque apenas 17% das pessoas que estão na rua porque fazem uso problemático de álcool e outras drogas, diferentemente do que falam por aí, né? Então a gente precisa entender que os 80%, os mais de 80%, é gente que não tem casa, gente que não tem dinheiro para passagem, gente que não tem possibilidade social de sair da rua. Então, para essas pessoas, empregabilidade, a partir desse projeto, moradia popular, com auxílio moradia, com identificação dos imóveis vazios para moradia popular, a tarifa zero, que a gente vai conversar mais para frente, enquanto ela não existir, a tarifa social. Bem, mas e para quem está na rua usando crack, usando droga? A gente sabe, eu sou mãe, nenhuma mãe quer ver o filho na droga, a gente sabe o quanto isso é algo que preocupa a população, mas para isso existe a rede de atenção psicossocial, que é completamente sucateada na cidade de Niterói. A gente não tem CAPs suficientes
em especial CAPS AD, 24 horas, que são espaços de cuidado para quem faz uso abusivo de drogas. Consultório de rua, a gente tem uma equipe precarizada, recebendo por RPA, numa prefeitura riquíssima, e que não dá conta do que é a população em situação de rua. Então, a gente vai fortalecer de forma robusta a rede de atenção psicossocial. Para os casos que pessoas não controlam seus atos, fazendo mal para si mesmas e para a sociedade, que são exceções, para esses casos já é prevista na lei a internação. Então, a farsa da internação compulsória, que quer maquiar essa situação e não resolver profundamente essa situação, não funciona. Então, é o projeto Acolher, um projeto que vai envolver várias secretarias, coordenado pela Secretaria de Cuidados, que nós pretendemos criar, e que tem como principal objetivo tirar as pessoas da rua, entendendo de forma individualizada a necessidade de cada pessoa que está na rua. Niterói vai ficar mais cuidada e mais segura nesse sentido. Então, no seu projeto de governo, uma internação compulsória seria apenas num caso de extremíssima condição de que a pessoa não quer entrar em nenhum desses projetos que você está planejando para. É porque não é que a pessoa não queira. A internação compulsória ela é uma farsa, ela é uma maquiagem. A pessoa é retirada compulsoriamente da rua, é internada, e ela vai voltar para a rua. Tanto que quando você tem processo de internação compulsória para tirar as cracolândias, as chamadas cracolândias, voltam em outros lugares da cidade. Nós queremos dar uma solução definitiva para esse problema. E isso envolve seriedade, sabe? Isso não envolve populismo, envolve agitação política. A gente vai tratar essa questão com seriedade. As pessoas estão na rua, cada uma por um motivo. E para cada motivo desse, vai ter uma política pública que vai solucionar esse motivo. A gente teve recentemente uma nova pesquisa, uma nova divulgação de dados do IDEB em relação à educação. E a cidade de Niterói, mesmo com os investimentos, teve uma queda no ranking do IDEB, né? Antes estava na posição 68, agora está na posição 72. Gostaria de saber, você como professora, como mestre, quais são as propostas de educação. Inclusive, você também debate muito o apoio da Universidade Federal Fluminense, tendo uma parceria com a Prefeitura de Niterói. Então, é uma cidade universitária. O que você tem de propostas para esse projeto, tanto na universidade quanto na educação básica, que é a responsabilidade do município? É, no mínimo, inadmissível a situação em que a educação pública se encontra. Niterói tem uma das menores redes públicas do estado do Rio de Janeiro, um dos piores índices de avaliação da nossa educação, apesar dos valiosos profissionais. E, obviamente, que isso é consequência de uma escolha política. Nossa cidade, apesar de ser o terceiro PIB do estado, de ser uma cidade muito rica, está estagnada. E cidade que fica estagnada anda para trás. Não dá para a gente chegar em cada comunidade, favela que eu ando, bairro que eu ando, e encontrar uma mãe desesperada porque não tem creche para o filho, ou uma mãe de uma criança com deficiência que o filho só pode estudar 3 vezes na semana. São 3.000 crianças fora da escola pública. Uma pequena quantidade de professores de apoio. Aliás, a última contratação foi a partir de muita luta dessas mães atípicas. Uma redução de vagas da educação de jovens e adultos, apesar de a gente ter mais de 7.000 pessoas não alfabetizadas em Niterói. Então, é uma situação dramática. O que a gente propõe? Um plano emergencial para, no primeiro dia do ano letivo, toda criança estar na escola. Tem 2 CIEPs, Cantagalo e Fonseca, que hoje são usados para projetos sociais que funcionam, que podem ser mantidos ali, mas as vagas de escola regular têm que ser abertas, CIEPs municipalizados que não são usados como escolas. A gente vai abrir já 1.000 vagas naqueles CIEPs. É possível que essas vagas convivam com um projeto que hoje a comunidade já recebe naqueles equipamentos. E também vamos, ao longo do nosso governo, duplicar o número de vagas em tempo integral, garantir universalização de creche integral, duplicar o número de vagas de educação de jovens e adultos, a partir da criação de 10 escolas nos 2 primeiros anos, seja por construção de escolas novas, seja identificando imóveis vazios para se tornarem escolas, seja pegando escolas privadas, fechadas, como Itapuca, ali no Fonseca, e trazendo para a rede municipal e resolvendo definitivamente o que é o problema da educação. Tem um projeto, me permita falar, que é o Espaço Coruja,
que eu tenho muito carinho por ele. Ele não é exatamente da educação, ele é um projeto que vai utilizar as escolas do município para criar, no turno noturno, um espaço de cuidado e acolhimento para as crianças de famílias que as mães precisem, e os pais, né, trabalhar na parte da noite. Isso, a gente já está construindo uma experiência na UF, via emenda parlamentar, um projeto piloto que deve começar né, no início do próximo ano. E como prefeita, a gente também vai trazer para cá o projeto Coruja, que sem dúvida vai ser muito importante para tantas famílias que hoje sequer encontram vaga durante o dia e que de noite ficam desesperadas sem ter onde deixar seus filhos seguros. Em relação à Universidade Federal Fluminense, que propostas vocês têm? Ai, vixe, ó, esqueci. Gente, é inadmissível a gente ter uma cidade com uma UF, com um Instituto Federal, com uma FATEC. Então, e você não usa a potência dessas instituições. A gente vai não só usar a UF para, por exemplo, ter pré-vestibulares municipais nas 5 regiões, como também atrelar a produção científica da UF ao complexo industrial da saúde. A gente pode ter, por exemplo, o fortalecimento de produção de próteses, de equipamentos menos complexos. Isso movimenta a economia da cidade. Niterói vai ser, no meu governo, polo de software, de games. A gente pode usar a Faculdade de Engenharia da UF para processos de urbanização que as favelas precisam na cidade. Então, a gente vai usar toda a potência que a UF tem para Niterói andar para frente. Eu fico assim, triste de ver uma cidade tão linda, tão maravilhosa e que não usa esse equipamento federal na sua máxima potência. A Niterói do futuro, que a gente quer construir, ela entende que a UF ela é parte fundamental dessa caminhada. Niterói também já chegou a ser uma grande potência da indústria naval. Com o passar do tempo, muitos estaleiros fecharam, alguns tomaram a retomada deles recentemente. Como é que você pretende ter essa indústria naval de volta em Niterói? O trabalho que você pretende fazer? Tem parceria com o governo federal, que no passado já trouxe mais empregos para cá, com esse setor. Você comentou da FATEC. A FATEC tem formadores aqui. O que você pretende fazer? Olha, essa é uma outra situação. Os jovens não têm perspectiva de futuro, de um emprego digno na cidade. Estão saindo da cidade, inclusive. Foram mais de 14 mil vagas da indústria naval fechadas aqui em Niterói. E uma prefeitura tão rica que não foi capaz de dinamizar a economia, de diversificar a nossa estrutura produtiva, com criação de novas vagas de emprego. Então, eu sou a única deputada do presidente Lula aqui. A gente tem uma relação excelente com o governo federal. O vice-presidente Alckmin é do partido que está coligado comigo, o PSB. Sem dúvida, nós vamos ter seguir tendo uma grande articulação com o governo federal para reabrir as vagas, o maior número de vagas possíveis na indústria naval. Ao mesmo tempo, é possível você usar, por exemplo, a indústria naval para produção de barcos para os esportes náuticos, com parceria com a pesca industrial. Então, tem muita coisa que é possível fazer que a prefeitura não fez. Eu sei que a crise não foi do prefeito, das últimas gestões, mas não houve iniciativa para enfrentar essa crise. E a gente também vai ter outras iniciativas para a geração de emprego e renda. Por exemplo, a indústria hoteleira da cidade está completamente desestruturada. Você não tem um olhar para a indústria hoteleira numa cidade que tem o segundo maior número de obras de Oscar Niemeyer, as mais belas praias. Então, essa parceria com a indústria hoteleira, inclusive com parceria com a capital, com o futuro prefeito do Rio de Janeiro, para que a gente, olha, venha a Niterói e conheça o Rio. É possível fazer essa dobradinha Rio-Niterói, não ficar à sombra do Rio de Janeiro, fortalecer o turismo de base comunitária, com os pescadores que tem em Niterói. Então, é possível a gente ter muita coisa para desenvolver a economia da cidade. Podemos daqui a pouco falar sobre a moeda araribóia também, que eu acho que pode ser um motor do desenvolvimento econômico de Niterói. Eles tiveram 12 anos para fazer isso. Não fizeram. Foram deixando Niterói estagnada e Niterói está andando para trás. E se não fizeram em 12 anos, não vão fazer. Está na hora de renovação para Niterói andar para frente, apontar direito ao futuro para quem vive aqui, sabe?
Sim, sim. A gente vai falar um pouco agora de gestão, de economia. A cidade de Niterói recebe uma boa parte dos royalties do petróleo. A cidade, inclusive, a atual gestão criou um fundo para isso. Mas é possível a cidade ser autossuficiente, digamos assim, sem gastar tanto os royalties? Primeiro que a cidade tem uma situação fiscal invejável. A gente tem um orçamento de mais de 6 bilhões, com mais de 3 bilhões parados em caixa. E eu estou falando sem contar o fundo de equalização, que tem mais de 1 bi. A prefeitura fez uma escolha de superávit nos últimos anos, que deixou 3 bilhões, mais de 3 bilhões parados em caixa. Nada contra o superávit. Mas não dá para dizer que isso é boa gestão. Se tem superávit e criança fora da escola e uma saúde que vai de mal a pior. Precisamos falar da saúde daqui a pouco. Aqui na Então, pauta. e aí, assim, a estratégia. Hoje é óbvio que a gente tem uma dependência grande dos royalties. Por isso, os recursos dos royalties, eles precisam também ser usados para políticas estruturantes na cidade, seja o programa Favela Viva, que a gente está propondo, que é um grande processo de urbanização das favelas, seja a construção de escolas, de hospitais. Mas também é preciso dizer, você tem que ter inventividade para movimentar a economia da cidade. Niterói é uma cidade acomodada, sabe, que não tem nenhuma inventividade econômica. Veja, a moeda araribóia. A gente teve um corte de 14 mil pessoas que recebiam a moeda araribóia na véspera do Dia das Mães, sem avisar as pessoas. Aí fica uma briga. Você precisa mais, você precisa menos. Usa a moeda araribóia para administrar a pobreza. A moeda araribóia pode ser um motor de desenvolvimento da cidade. Quantos estabelecimentos aceitam Mumbuca em Maricá? Tudo virou Mumbuca. Mumbuca lá serve para tantas coisas. Aqui é uma vergonha. A gente vai ter uma ampliação muito significativa da moeda araribóia. Ela vai aumentar a renda das famílias, seja as mais pobres. E com as famílias mais pobres com uma renda maior, elas vão consumir dentro da cidade, no mercadinho, no grande supermercado. A moeda araribóia pode ser um instrumento de empréstimo a juro zero para pequenos empreendedores, para médios empreendedores. Isso vai fazer com que a gente tenha também geração de emprego a partir desses empreendedores. É possível a gente, se você olha para Maricá, foram 3 bilhões movimentados na economia em 5 anos, se eu não me engano, a partir da Mumbuca. Então, a gente vai usar a moeda araribóia como um vetor para o desenvolvimento da nossa cidade, assim como a tarifa zero também, que pode provocar, gente, se você quiser falar sobre isso, o aumento de ISS. Eu ia perguntar justamente sobre a tarifa zero, né? A gente já entrevistou alguns candidatos aqui de outras cidades, que obviamente se espelham no sucesso que é em Maricá a tarifa zero entre a população dos ônibus, e alguns criam até rotas já para os seus municípios, né? De tal a tal lugar, tantas linhas. Como é que está esse projeto para a sua gestão, caso você seja eleita, da tarifa zero dos ônibus aqui em Niterói? A tarifa zero vai ser prioridade nossa. E não digam que não é possível, porque é possível e nós vamos fazer. Tem candidato como o Rodrigo Neves que não fez e não pode fazer, porque tem uma relação, no mínimo, permissiva com os empresários de ônibus. Tem candidato que não quer fazer, porque talvez nunca tenha andado de ônibus. E tem candidato que diz que vai fazer meia boca, para uns, para outros. Nós vamos fazer uma transição para tarifa zero. Quanto custa isso? Menos de 3% do orçamento. Se você olha a Niterói, que é uma cidade com uma extensão territorial pequena, menor que Ilha Grande, você garantir a tarifa zero aqui, mudando inclusive a maneira como esse custo é contado, fazendo como Maricá, pensando em quilômetro rodado, você vai ter uma previsibilidade econômica para as empresas de ônibus e você vai ter uma viabilidade para executar isso no orçamento. Eu vou sentar com os empresários de ônibus, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. E vou dialogar com eles, mas dialogar com eles pensando no povo, não no bolso deles. Vou dizer, olha, eu vou fazer tarifa zero. Como é que vocês querem lidar com isso? A sua ideia então é fazer 100% da frota com tarifa zero? A gente tem que pensar se começa com uma linha... A gente tem um contrato, concessão com essas empresas, tem que rever essas concessões. Então tem alguns passos a ser dados. Vamos ver se vai ser possível
começar com toda a frota, se começa com linhas que ainda não existem, e aí por fora dessas concessões. Mas com certeza vamos rever os contratos, sentar com as empresas de ônibus e garantir uma transição para a tarifa zero o mais breve possível. Por quê? É direito do povo aproveitar toda a potência que Niterói tem, curtir uma praia, curtir uma cervejinha, levar seu filho num hospital que é um pouco mais longe, na casa de um amigo. Mas isso também é um debate econômico. Quem usa ônibus tem estudos que mostram que as pessoas economizam cerca de 20% da sua renda. Para onde vai esse dinheiro, gente? Alguém já viu quem tem o orçamento apertado guardar dinheiro? Eu não guardo dinheiro, não posso guardar dinheiro. Todo esse dinheiro volta para a cidade, se reverte em arrecadação. Os empresários economizam na passagem dos seus funcionários, podendo inclusive contratar mais alguém, gerar mais emprego. Você tem as pessoas circulando mais pela cidade, aumenta a arrecadação, o ISS. Essa é uma estratégia, inclusive, para a gente ir aos poucos desenvolvendo economicamente a cidade e saindo da dependência dos royalties. Então, assim, a tarifa zero é um debate social, de justiça social, é um debate econômico e, por fim, um debate também ambiental. Se você tem ônibus circulando de graça, em horário adequado, olha, o que eu mais ouço é o povo falar, esse 61, depois de 11 horas não funciona o 61, você vai ter menos gente usando carro. O trânsito diminui, a poluição diminui, e a gente tem as pessoas vivendo tudo de melhor que Niterói tem. Para o futuro, vamos pensar nas frotas elétricas e por aí vai. Mas tarifa zero, eu posso fazer tarifa zero. Eu posso fazer tarifa zero. Eles não podem, não fizeram em 12 anos, não vão fazer, porque não tem condições de fazer essa discussão com os empresários de ônibus da cidade. A gente está entrando nos 10 minutos finais. Mas já, gente, vamos conversar mais um pouquinho. A gente falou da tarifa zero, você comentou em relação à questão da mobilidade urbana, que pode ser melhorada colocando esses ônibus gratuitos para a população. E os engarrafamentos da cidade de Niterói, assim, obviamente que se retirando um carro ou outro pode desafogar, mas é um volume absurdo. O crescimento habitacional da cidade também caminha junto com esse crescimento de congestionamento. Pretende fazer para tentar resolver um pouco. A gente sabe que em cidades mais movimentadas, em cidades grandes, o engarrafamento é uma rotina, né? Mas consegue-se aliviar um pouco o trânsito em algum ponto da cidade? Não, precisamos fazer isso. E tem uma questão que é de toda a região metropolitana, né? Todo mundo que sai de Itaboraí, Maricá, São Gonçalo passa por Niterói para ir para o Rio de Janeiro. Então, tem soluções que passam por toda a região. Então, você falava muito no passado da linha 3 do metrô, é um sonho, né? Quem sabe a gente não faz uma grande articulação com o governo federal para caminhar para isso. Mas pensando em termos de município, o VLT, saindo ali da Zona Norte para a área central, pode desafogar. A gente experimentar, como o Rio começou a fazer agora, e São Paulo, linhas exclusivas para motos nas grandes avenidas, porque a moto vai cortando ali, você tem um acidentezinho, e você acaba... o trânsito vai travando ali a partir disso. Então, tarifa zero, não acho que é um impacto pequeno, tá? O VLT, se a gente pensa essa via exclusiva para motos, e é inadmissível uma cidade que tem um dos maiores números de ciclistas do Brasil, que as pessoas usam bicicleta, tem essa cultura da bicicleta cada vez mais forte na cidade, mas você não tem ciclovias ligando a Zona Norte à região central. É sempre a Zona Norte que é a última a ser contemplada, né? Então, nós também vamos ampliar as ciclovias para a Zona Norte. Resolve tudo? Não resolve, mas melhora bastante. E aí, se a gente tiver tempo ainda, a gente precisa também mudar o modelo de cidade. A prefeitura mandou uma lei de uso e ocupação do solo para a Câmara que propõe construção de prédio. A Densa constrói prédio, concreto. Primeiro que ambientalmente isso é um absurdo. Não adianta ter uma Secretaria de Clima e querer concretar a cidade que decresce de população, que tem 20 mil imóveis vazios. Se você vai construir prédio com mais gabarito, em mais lugares da cidade, você tem um colapso de serviços e um aumento do trânsito na cidade. Então, esse modelo, nós não vamos seguir com esse modelo, que também tem a ver com uma relação com o setor da especulação imobiliária. Rabo preso, com todo respeito. A gente precisa inverter esse modelo, né? Dar uso
aos 27 mil imóveis vazios que hoje tem na cidade. Uma cidade que cresce prédio, tem imóvel vazio e, ao mesmo tempo, tem 39% de pessoas vivendo em assentamentos precários, em favela. Lá na Igrejinha, tem gente que voltou para casa condenada em 2010. No Buraco Quente, no Boa Vista, tem gente que tem que pular o esgoto para entrar em casa. Lá na Teixeira, há um medo da casa cair, das casas caírem. Então, assim, isso também tem a ver com mobilidade. Você mudar um modelo que propõe o tempo todo verticalização e mais concreto, e você dá uso aos imóveis vazios. A gente está com um programa que não dá para falar agora, depois eu posso conversar melhor com vocês, que é o Revive Centro. Você dar uma nova vida ao centro da cidade, seja como ocupação cultural, seja usando para imóveis residenciais os prédios vazios da área central da cidade. Isso pode desafogar também o trânsito, pode também caminhar para um outro modelo de cidade que não é essa estagnada e que, infelizmente, está andando para trás em tudo. No trânsito, na escola, na saúde. Se der para a gente falar de saúde um pouquinho, eu ia gostar. A gente ia comentar agora, né? Que você estava falando dessas regiões da cidade de Niterói que o desenvolvimento não chegou lá ainda e muitas das pessoas necessitam de uma atenção primária de saúde. Dentro do seu plano de governo, você tem a saúde da família para 100% da população. Explica um pouco mais esse projeto. O Programa Médico de Família nasceu aqui, de Cuba para cá, com o Jorge Roberto Silveira. E, infelizmente, hoje, Niterói amarga um dos piores índices da atenção básica. A saúde de Niterói está andando para trás. Falta tudo. Falta remédio de pressão no postinho. Falta de pirona no postinho. Há uma baixíssima cobertura do Programa Médico de Família, que hoje é chamado de Estratégia de Saúde da Família. Nós vamos ampliar, é possível, com mais 80 equipes de médicos de família, ampliar para 100% de cobertura. Mas mais do que isso, nós vamos também ter os que a gente está chamando, por enquanto, de super médico de família, que nas 5 regiões a gente vai ter um médico de família ampliado, com raio-x e ultrassom, para desafogar essa fila de exames que vai ser zerada, porque a gente vai ter uma regulação que funciona. Hoje, as pessoas saem de um médico que demora meses para marcar, com um papelzinho na mão, e não tem nenhum prontuário eletrônico, e não sabe para onde vai. Uma mulher demora quanto tempo para fazer mamografia, um preventivo? Aumentou, inclusive, o número de óbitos por câncer de mama em Niterói, uma cidade rica, que é o 14º orçamento do Brasil. E aí, se você sai da atenção primária e vai para as policlínicas, estão com um parque tecnológico defasado, de cadeira quebrada, a falta de especialista, equipamentos velhos. A gente vai mudar essa realidade. E, por fim, se você precisa ir para o hospital, porque se você não tem prevenção, tem mais gente indo para o hospital. Tem um centro cirúrgico do Carlos Tortelli fechado, você tem falta leitos, então também vai ter essa ampliação de leitos, abertura do centro cirúrgico do Carlos Tortelli. A gente vai criar para fechar. É muita coisa, que meia hora não dá. O centro de AVC infarto. Então, é uma cidade que envelhece muito. E tanto não tem nenhum equipamento de convivência para os idosos, o Helena Tibal fechado. Nós vamos ter um centro para idoso em cada região, tá? Falamos disso numa outra sabatina. Como você também não tem um atendimento a esse adoecimento de pessoas que tem a ver com a parte cardiovascular. Vamos ter um centro de AVC e infarto também na cidade de Niterói. E, sem dúvida, Niterói vai voltar a ser referência em saúde para o Brasil inteiro. Niterói vai ser o futuro do Brasil na saúde e em todas as áreas do nosso governo. Nesses 3 minutos finais que a gente tem, vamos fazer um ping-pong rapidinho em relação à segurança. Bora. Poxa, só 3 minutos para falar de segurança. Vai porque é um ping-pong em alguns aspectos. Muito se diz que Niterói não tem milícia. Tem ou não tem milícia em Niterói? Sua opinião sobre isso? Igual ao Rio, não. Mas a gente sabe que algumas regiões têm práticas parecidas com milícia. E assim, rapidão, né? Guarda Municipal, armamento ou não armamento? Claro que não. É ruim para a guarda, é ruim para a população. Guarda Municipal vai ter o seu papel, que não vai ser ficar brigando com camelô. Nem eles querem. Vai ajudar no enfrentamento da violência doméstica, no policiamento comunitário e ajudar a guardar patrimônios. E nós vamos valorizar a guarda, melhorar o plano de cargos e salários da Guarda Municipal. Agora, obviamente que você vai dizer que você vai ganhar. Caso no segundo turno você não esteja, quem você apoia? Primeiro, que eu vou para o segundo turno. Essa possibilidade não existe. Eu vou para o segundo turno e vou ser a primeira mulher prefeita de Niterói. Agora, eu vou estar sempre do lado da democracia. Nunca estarei do lado de quem não gosta de vacina, de quem defende arma, de quem
promoveu, incitou o quebra-quebra no Congresso Nacional, na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Eu estou ao lado do povo e por isso eu não posso estar contra a democracia. Mas como eu vou para o segundo turno, essa conversa acho que talvez não seja a nossa prioridade agora. Agora está já num ritmo mais de debate, assim, candidato, você tem 1 minuto para falar qual será o seu primeiro ato caso você seja eleita prefeita de Niterói. Meu primeiro ato vai ser fazer com que toda criança esteja na escola no primeiro dia do ano letivo, porque a gente vai ter o plano emergencial que eu já mencionei aqui. Não vai ter nenhuma mãe desesperada. E eu me permita dizer, essa é uma eleição que vai ser uma escolha entre passado e futuro. De um lado a gente tem Rodrigo Neves, que é o candidato de Axel, que deixou a cidade estagnada, cidade que fica parada andar para trás. E do outro, aquele que a gente tem que tirar, expurgar da política brasileira. Eu tenho chamado ele de falso profeta, de lobo em pele de cordeiro, que ele tem tentado se moderar, mas é o cara que não gosta do povo, da favela. A gente, eu acho que representa, tenho certeza, o futuro. E podemos e vamos fazer de Niterói o futuro do Brasil. E eu estou muito animada para ser a primeira mulher prefeita dessa cidade, para cuidar das pessoas, para que Niterói possa ser exemplo, referência para o Brasil inteiro. Gostaria de agradecer a Thalíria por ter vindo aqui na tribuna participar desta sabatina e desejar boa sorte nessas eleições, viu, Thalíria? Muito obrigada, parabéns pelo debate, que a gente possa ter mais debates para poder apresentar nosso plano de governo para toda Niterói. A gente lembra que todos os candidatos no qual o partido tem a representação na Câmara dos Deputados foram convidados para participar dessa sabatina com duração de 30 minutos. Então fique ligado aqui nas redes sociais da tribuna que a gente vai ter outros também candidatos participando. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.